Aleluia, glória a Deus. Entramos no jogo, vamos também estudar a palavra de Deus. Fiz um pequeno resumo sobre o estudo de Juízes. Peguei o capítulo 1, vamos estar conversando um pouco sobre os 8 acontecimentos desse capítulo 1, aleluia, e as 4 lições que tiramos dele, aleluia. Vamos lá, tá sempre rica de tempo. Número 1, muitas tribos de Israel não conseguem expulsar os cananeus de suas terras e são tomadas. Ou seja, eles não conseguiram defender as suas terras, as suas casas e foram tomadas pelos cananeus. Número 2, os israelitas se esquecem de Deus e adoram falsos deuses, outros deuses. Ou seja, não existem outros deuses, só existe o Deus de Israel. E aqui eles se esqueceram. Aleluia. Número 3, Deus retira sua proteção e suas bênçãos do israelitas. Ou seja, Deus era aquele abençoador, ele era aquele que estava sempre junto com o povo de israelita, era aquele que sempre dava a vitória, mas simplesmente ele tirou a mão forte dele, porque o povo se esqueceu de Deus e começou a adorar outras coisas que não convêm, né? Fizeram que nem Moisés, lá no tempo antigo, começaram a adorar outros deuses, queriam deuses que pudessem pegar, ver. E Deus é aquele que, bendito é aquele que não viu, mas que creram na glória de Deus. Número 4. Os israelitas são oprimidos por seus inimigos e clamam ao Senhor para que os libertem. Ou seja, quando começou a doer, quando começou a apertar, lembraram do único que pode mudar todas as coisas, que pode trazer o impossível se tornar possível. Número 5. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram a Deus quem deveria liderar a luta contra os cananeus. Então, depois que Josué morreu, eles começaram a correr atrás de Deus, a falar: Senhor, quem é que eu vou poder nos liderar? Porque os falsos deuses deles não respondiam. Entendeu? Eles não conseguiam vitória e estavam sendo massacrados, expulsos de suas terras por desobediência a Deus. Número 6. Deus escolhe Judá para liderar a luta. Então, porque o povo clamou ao Senhor, o Senhor liderou e o Senhor, com mão forte, escolheu Judá para liderar aquela batalha. Número 7. Judá vence os cananeus e os perizeus em Bezeque. Ou seja, Deus estava com Judá porque foi escolhido de Deus. Quando é de Deus, tem esperança, tem vitória. Aleluia. Número 8. Judá também vence os cananeus, que habitavam em Hebron, Aimã e Talmai. Ou seja, Deus deu vitória, não teve para ninguém, porque foi escolhido do Senhor, e não aquele que zombe do Senhor. Porque confiaram, voltaram, se arrependeram, esperaram no Senhor, confiaram no Senhor, oraram ao Senhor, o Senhor deu o libertador. Aleluia, que foi Judá nessa época. Aleluia. 8 acontecimentos. Agora, os 4 lições que tiramos desse capítulo 1 de Juízes. Número 1. A promessa de Deus é acompanhada de responsabilidade. Ou seja, tem promessa, tem vitória, mas tem responsabilidade. Não podemos esfriar na fé, não podemos esfriar na casa de Deus. Temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual, temos que ter cuidado com a nossa igreja, temos que ter cuidado com os irmãos, temos que ter cuidado, porque se não tivermos cuidado, a gente não vai ver as promessas de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, responsabilidade sobre as coisas de Deus. Número 2. A complacência e a falta de vigilância são perigosas. Ou seja, quando paramos de vigiar, a nossa vida espiritual é atacada a todo tempo. Então, se a gente para de vigiar, para de orar, para de clamar, para de buscar a palavra de Deus, para de ir para a igreja, a gente se esfria e começa a dar brecha para que o inimigo entre, faça arruaça e destrua tudo aquilo que o Senhor tem construído sobre a tua vida. Número 3. A desobediência pode ter consequências duradouras. Ou seja, se eu for desobediente, não obedecer aquilo que Deus está falando, muitas vezes Deus fala sobre a nossa vida, não é não, e a gente está lutando, querendo que sim, mas o sim, às vezes, vai tirar a gente da promessa de Deus, vai tirar a gente da comunhão de Deus. Então temos que sim ser obediente a Deus, aos nossos pastores, aos nossos líderes, aquele que Deus está levantando e capacitando para estar te discipulando. A desobediência
traz coisas duradouras que pode acarretar na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, e pode fazer coisas terríveis que nem podemos imaginar muitas vezes, mas quando estamos no fundo do poço, pedimos misericórdia a Deus. Então, que a gente não venha colher os frutos da desobediência, seja obediente até o fim. Ainda que você não esteja vendo a tua vitória chegar, espere no Senhor, confie no Senhor que Ele tudo fará. Número 4. A atitude de obedecer parcialmente a Deus foi o início de uma jornada de decadência espiritual e moral para os israelitas. Ou seja, porque eles obedeceram a Deus. Que a gente não seja igual ou parecido. Porque desobedecer parcialmente a Deus pode trazer consequências graves para a nossa vida. Que hoje possamos ser sal e luz nessa terra e ser 100% obediente a Deus. E tudo que colocarmos no nosso coração, primeiro pergunta para Deus se é de Deus. Porque se for de Deus, Ele vai te honrar. Fica na paz.